Olá, bom dia, aliás, boa tarde, né, gente? Que já são aqui 12h50. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Sou seu amigo e irmão pastor Adevaldo Oliveira. Como de costume, eu estou aqui no interior da nossa igreja. É sexta-feira, hoje é feriado, né? 2 de novembro, é um feriado de finados no Brasil. E, gente, hoje eu comecei a refletir. Estava conversando ontem com o pastor Marcos, lá de Cafarnaum, e Deus ele tem nos dado algumas ideias e projetos, sabe? Mas sozinho a gente não consegue nada. Tudo vem de Deus. E muitas das vezes nós falamos tanto em Deus, falamos tanto em Jesus, mas eu resolvi perguntar: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? Pai do Senhor, Cláudia, que Deus te abençoe. Vai compartilhando esse vídeo. Você que está chegando agora, deixa o seu comentário, fala alguma coisa. Quem é Jesus para você? Para o Senhor, para você jovem, para você adolescente, não importa quem seja você, quem é Jesus? Olha aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27, Deus me mostrou esse texto aqui e eu queria compartilhar com vocês, tá? A confissão de Pedro. Queria que você abrisse sua Bíblia. Depois se o vídeo estiver bom, né, se não estiver travando, eu vou compartilhar lá no YouTube. Vai lá no meu canal, gente, curte, divulga para as pessoas, para que seja uma ferramenta para abençoar alguém. Sabe, o meu propósito é esse, é propagar a palavra, propagar o reino. E às vezes a gente vê, né, tantas coisas bobas, né, às vezes até desprezíveis, coisas que de duplo sentido, e as pessoas compartilham, né, com uma facilidade tremenda, né? Mas se você acha que é interessante, compartilhe. Vai no YouTube, curte lá, divulga para as pessoas que você conhece. Um abraço para você, Luciana Araújo. Deus te abençoe. Mas, como nós falávamos agora, o título é: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a senhora? Marcos 8, 27. Diz assim: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então diz aqui, lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Queridos, esse mesmo texto está também no Evangelho de Mateus, capítulo 16, no versículo 13. Dá uma olhadinha lá, também, Mateus 16, versículo 13. Olha o que diz aqui a palavra. Encontrou? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu pai... Um minutinho só, tá? Toda planta que meu pai plantou, deixa eu ver, que meu pai celestial não plantou, será arrancada. Aí ele diz: deixai são cegos guias de cego, ora cego que guia outro cego, cairão ambos do barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse também: vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entrar pela boca... Opa, eu estou lendo o 15, gente, me perdoe, mas eu vou ler aqui, depois eu volto para o 16, tá bom? Ele diz aqui: não compreendeis que tudo que entrar pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso é que contamina o homem.
Pastor, o que é que isso significa? A revelação que Pedro tinha dito era uma revelação tremenda, que a gente viu lá no Evangelho de Marcos. E, às vezes, quem é Jesus? Que revelação é essa? Está vindo do teu coração essa revelação? Jesus é quem? Aquele que cura você? É esse Jesus? É médico dos médicos? Quem é Jesus? É o dono do ouro, o dono da prata? Quem é Jesus para você? É aquele que resolve um problema na sua família, liberta o filho das drogas? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? A igreja moderna, contemporânea, dos dias atuais, ela tem mostrado um Jesus que faz esse tipo de mudanças na vida das pessoas, mas é como diz aqui o versículo 14: deixa são cegos guias de cegos, ora um cego não pode guiar outro cego, ambos cairão do barranco. Querido, não seja cego espiritualmente. A cura, a prosperidade é um resultado pelo fato de você conhecer Jesus como Ele é, pelo fato de você conhecer Jesus da maneira que Ele é. Ele veio para fazer muito mais do que simplesmente curar, libertar, prosperar, abrir uma porta, julgar uma causa na justiça, tirar os problemas domésticos, problemas familiares. Ele é muito maior do que isso. Vamos entender. Capítulo 16, versículo 13. Foi muito bom, eu ia ler isso depois, mas eu antecipei. Mas eu vou ler agora Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Se você perguntar hoje, dentro das igrejas, fora das igrejas, nas ruas, quem é Jesus? É um mito. Jesus é, para muitas pessoas, o Senhor, mas ela não sabe porque Ele é Senhor. Filho de Deus diz isso. Mas Jesus é muito mais complexo do que uma resposta vaga. Ele é muito maior. E ele diz aqui, perguntou no 14, eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis quem eu sou? Querida, essa mesma pergunta ecoa hoje. Será que a igreja dos dias atuais sabe quem é Jesus? Aí que está. Versículo de número 16. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves, ele está dizendo aqui, do reino dos céus. Não é a chave da porta da casa própria, não é a chave do carro, não é a chave do apartamento, da fazenda, do sítio, não é a chave que abre as portas materiais, é a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será se ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Um abraço aí para Eliane Pereira de Souza, Ana Beatriz, que Deus abençoe também vocês. E é isso que Deus quer nos dar: acesso, comunhão. Ele quer nos fazer, sabe, gente, próximos a Ele, entregar uma chave que nos liga a Ele, que nos dá acesso a Ele. Ele quer nos entregar uma chave que nos faz entrar no reino de Deus, no reino dos céus. E muitas pessoas estão buscando uma chave que abre apenas portas momentâneas, uma porta da casa que você morre e ela fica aqui, um carro que com o tempo desvaloriza, perde o valor, a porta da causa da justiça que te dá acesso a um dinheiro que você termina utilizando aqui, daqui a pouco você vê que sumiu,
Muitos administram de forma errada e por conta do dinheiro, muitas pessoas estão desenfreadas, preocupadas. Pastor, o dinheiro é importante, é verdade, mas não é prioridade. Prioridade é Deus. E quando você prioriza a Deus, como consequência, Ele te dá o dinheiro necessário do que você precisa. Eu estava vendo um vídeo agora há pouco de George Miller. Quem me indicou esse vídeo foi o pastor Marcos Fernandes. Eu falei para ele, eu conhecia um pouco da história de George Miller, pastor lá da Alemanha, que depois foi para a Inglaterra, fez um grande trabalho, sabe? E eu comecei a me identificar. Eu falei, meu Deus, pastor Marcos, que nós conversamos sobre alguns projetos. E você sabe, né, que eu já tenho um trabalho que eu desenvolvo entregando Bíblias. Você sabe que eu já desenvolvo um trabalho de ação social junto com a Igreja Batista, que me dá apoio. Eu louvo a Deus pela Igreja Batista Nova Esperança, na pessoa do pastor Manuel Jorge, na pessoa do pastor Adailson Velasco, que eu tenho sempre me inspirado, vendo que são realmente os homens de Deus, pastor Davi Ribeiro e os meus companheiros aqui da região, né? O pastor Marcos Fernandes e o pastor Fernando lá de Irecê. E eu falei, rapaz, pastor Marcos sonhou com isso. E realmente é baseado naquilo que temos como projeto. E tem hora que nós pensamos assim, meu Deus, como que nós vamos fazer tamanha obra? Ajudar as pessoas, levando alimento, levando roupa. Como é que vamos fazer sem dinheiro, sem recurso? Deus abençoou George Miller de tal forma que ele enviava pessoas que trouxessem recursos para ele. Eu fico olhando, às vezes a gente fica tão preocupado com o que havemos de comer, de beber, de vestir, que esquecemos de confiar nele, de elevar os nossos olhos para os montes e esquecer, meu irmão, que o reino dos céus tem tudo o que precisamos e tudo está disponível lá. Eu peço a Deus de todo o coração que o Senhor me ilumine. Sabe por quê? Eu falei, esse projeto não é meu. Querido, eu, não teria essa capacidade de ter essa bondade de querer ver o bem-estar das pessoas, porque nossa índole é adâmica, né? Tem a essência de Adão, que errou, que falhou, que pecou. Mas eu começo a entender uma coisa, que o Espírito Santo, né? Ele que nos dirige, nos orienta. Perdão, ao vivo é assim, né? A gente não tem, às vezes, o controle. Se fosse gravado, dá para editar esse espirro. Mas voltando, Deus, Ele está buscando pessoas que busquem Ele, o reino dos céus, e que aponte para outras pessoas o reino dele. O reino dos céus não consiste em comida e bebida, não consiste em bens materiais, mas tudo isso é um resultado da nossa aliança que temos com Ele e da nossa comunhão que temos com Ele. Quando nós temos uma comunhão estreita e perfeita, aí o Senhor passa a nos dar o suporte. Ele realmente é o Deus que nos dá a capacidade para fazermos a vontade dEle e glorificarmos o nome dEle. E quando nós começamos a nos dispor a obedecê-lo, a seguir a sua vontade, aí começamos a entender quem é Jesus, quem Ele é. Ele não é apenas aquele que cura, Ele não é apenas aquele que prospera, não é apenas aquele que abre portas, Ele não é apenas aquele que faz alguma coisa acontecer no âmbito financeiro, familiar, conjugal, reconstruindo o nosso lar. Muito bonito Ele fazer isso. Mas Ele é o Filho de Deus, é aquele que Deus doou ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sei que muitas pessoas, elas preferem ouvir outro tipo de evangelho, outro tipo de pregação, elas querem outros fenômenos, elas querem ver, o pavão sendo enfeitado, elas querem ver isso. Mas eu começo, meu irmão, a ver que isso aqui, sem sombra de dúvidas,
é o que precisamos para sermos bem-sucedidos. Eu lembrei de Apocalipse agora, esse texto que eu vou citar para o Senhor, que eu vou citar para a senhora. Apocalipse é o último livro da Bíblia, não tem como você errar, você pode ir até lá, tá bom? Eu quero falar um detalhe sobre uma carta que foi escrita para uma determinada igreja. Ele diz assim, olha, capítulo 2, a carta à igreja em Éfeso. Ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Tem gente que está se declarando apóstolo aí, mas não é coisa nenhuma, né? Mas vamos lá. E os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome. Você tem passado por provas, tem suportado por causa do nome de Jesus? Aguenta firme, Deus vai te honrar. Aí ele diz aqui: não te deixei e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Querido, esse é o maior problema da igreja atual: abandonar o primeiro amor. As pessoas têm abandonado o verdadeiro amor, que consiste não em amar pessoas apenas, porque quando amamos a Deus, amamos o nosso próximo, amamos o pastor, amamos o diácono, amamos os membros, amamos até aqueles que são ímpios. E ele diz aqui: lembra-te, pois, de onde caíste. Eu estou lendo Apocalipse 2, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tem, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ele diz aqui, para ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Você quer se alimentar das coisas de Deus? Essa árvore que dá vida, ela está aonde? Ela está no paraíso de Deus. Tem muitas pessoas que não têm tido vida, porque ela tem se alimentado com o que o mundo tem ensinado, com as doutrinas desse mundo, com as coisas que o mundo tem oferecido, que infiltrou-se dentro da igreja, com vaidade, o ego, o egoísmo, o estrelato, que as pessoas querem ser estrela. E infelizmente isso tem levado muitas pessoas a uma vida fora da vontade de Deus. Querido, que eu e você, que nós viemos nos voltar para Jesus, para as primeiras obras e fazer a sua vontade. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor multiplique a graça dele sobre a nossa vida. Compartilhe, divulgue, vai lá no YouTube também e, compartilhe os vídeos lá também no YouTube. Um forte abraço, um beijo no teu coração. Eu vou postar esse vídeo lá também, vai estar também na playlist ali dos nossos vídeos. Forte abraço, muito obrigado pela sua audiência. É uma honra poder sempre ter você como espectador. Fica na paz e até a próxima oportunidade. Querendo Deus, seu amigo e irmão pastor Adevaldo Oliveira está de volta a qualquer momento também trazendo uma palavra do Senhor para a sua vida. Fica na paz.